Terça-feira, 20ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amados irmãos e irmãs, uma repercussão agora no coração dos discípulos da experiência que eles vivenciaram no evangelho de ontem, né? Os discípulos viram aquele jovem se aproximando de Jesus. Aquilo ali provavelmente gerou aí um certo constrangimento, porque a resposta que aquele jovem deu para Jesus é uma resposta que talvez nenhum dos discípulos fosse capaz de dar. Como eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Cumpro os mandamentos. Eu os cumpro desde a minha mais tenra idade. Eu os cumpro com perfeição. Meu Deus, qual discípulo de Jesus teria coragem de responder dessa forma? Você teria coragem de responder diante de um questionamento desse assim? Você cumpre os mandamentos desde a sua mais tenra infância? Parece que a gente, desde a mais tenra infância, aprende a descumpri-los todos. Então, aquilo ali gerou um incômodo no coração daqueles discípulos, porque frágeis, pecadores, miseráveis, vem um rapaz se aproximar com esse currículo, que era nobre, e de repente ele vai embora e deixa Jesus para trás, falando: nossa, e nós aqui, meu amigo, o que vai ser da gente, né? Aí o primeiro questionamento é esse, né? Se é assim, quem pode se salvar? A resposta de Jesus incomoda porque nós temos no fundo do nosso coração um desejo de autonomia absoluta. A gente quer se resolver, a gente quer dar um jeito, a gente quer fazer de forma que sejamos nós os protagonistas da nossa história e apenas nós. E Jesus já manda na lata, pá! Para um homem impossível. Ninguém pode se salvar. O estrago que foi feito pelo pecado não pode ser reparado por um mero homem. Não tem como. Então, o cristianismo, ele incomoda por isso. Ele não é uma religião que te permite você aí na sua meditação, você encontrando o equilíbrio, você atingindo aí o seu nirvana, você alcançar a sua auto-perfeição. O cristianismo joga na sua cara que você não dá conta do recado, que você é incapaz, que é impossível para você. Então, o cristianismo é a religião que faz com que nós sejamos tão medíocres, mas tão medíocres, a ponto de precisarmos de um Salvador. Mas é bom pensar que não é uma religião que criou esse tipo de ideia, de filosofia. Não. É uma religião revelada. É uma religião onde Deus nos revela e Deus se revela para nós. Então, é Deus mostrando para a gente a nossa miséria. Mas é Deus vindo ao nosso encontro para nos salvar da nossa miséria. Então, por isso que Jesus diz, para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível. Por isso que era necessário, então, que um Deus se fizesse homem. Um homem qualquer seria incapaz de nos salvar. Mas um homem que, sendo Deus, se fez homem, continua sendo Deus, mas agora também é verdadeiramente o homem, ele é capaz de fazê-lo por nós. Então, depois São Pedro tenta aí deixar aí bem claro que ele fez aquilo que o rapaz não quis fazer, né? Nós deixamos tudo para te seguir, né? O que nós vamos ganhar com isso, né? Bom, é uma arrogância muito grande, né? Típica aí de São Pedro, né? O que São Pedro teve que deixar para seguir Jesus? Umas redes rasgadas, uma barca furada e uma sogra doente, né? E abrir mão disso para segui-lo, né? Então, tá, mas não é isso. E não é só isso, né?
Eu me lembro que quando eu deixei as coisas para seguir o caminho de me tornar, de ser sacerdote para a igreja, eu às vezes me gabava de que eu tinha deixado muita coisa, né? Eu deixei um concurso público, uma carreira, um salário digno aí de algumas invejas, tinha uma vida já construída, tinha a minha vida acadêmica já realizada e tinha muitas coisas. E eu deixei tudo isso para seguir Jesus, né? Eu hoje tenho 15 anos de padre e hoje eu olho para trás e vejo as coisas que eu deixei. Eu vejo a rede de São Pedro, eu vejo a barca, eu vejo a sogra, eu vejo a minha história e vejo, cara, eu não fazia ideia do que eu tinha que deixar para seguir ele. Eu não fazia ideia. Só depois de padre, só depois de anos de padre que eu fui entender que a grande questão não é deixar as coisas, é deixar-se, é abrir mão de si. É abrir mão de um egoísmo, é abrir mão de vontades, de quereres humanos, né? Para abraçar a vontade de Deus. Então, essa é a trajetória que vai possibilitar para nós um caminho que nos conduz na direção da santidade. Então, para os homens isso é impossível. É impossível um homem abrir mão de si. É impossível abrir mão dos seus ideais, das suas vontades, dos seus quereres. Mas para Deus nada é impossível. Então, que nós sejamos capazes de reconhecer nossa pequenez. Nós precisamos de um Salvador. Enquanto a gente não tiver essa consciência clara de que nós não damos conta do recado sozinhos, nós vamos continuar capengando, vamos continuar aí mancando e caindo e se acabando e a coisa não vai acontecer. Ou a gente se entrega nas mãos dele e reconhece que ele é o nosso Salvador, que nós precisamos que ele nos salve, não só pontualmente lá no Calvário, mas todos os dias. Todos os dias essa salvação está acontecendo na minha e na sua vida. E ou a gente permite que esse processo vá como que nos modelando e dando passos em direção a estar com ele e cada dia abrindo mão de mais, não de algo, mas de alguém, abrindo mão daquilo que às vezes nós acreditamos que é a nossa constituição mais íntima, mas que no fundo não é. A nossa identidade é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Então, é conhecer realmente que ele está fazendo esse trabalho em nós e deixar que esse artífice faça essa obra-prima em nós para sermos verdadeiramente, nos tornarmos aquilo que realmente ele espera de nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.